Bruno, é um prazer estar com você aqui, participando de mais um CooperaCast, aqui no espaço do Ronaldo, né, Filmagem Arte BR. Prazer em estar com você aqui. Bruno, nós nos conhecemos lá no BNI, né, oportunidade que a gente chamou você para fazer um trabalho para a gente ali do Prime, especificamente do Prime Exclusive Center. Foi a oportunidade que eu tive para te conhecer e fazer aquele trabalho que ficou bem bacana, né? Muito obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui hoje no programa CooperaCast, juntamente com Filmagem.arte.br, né? Filmagem.arte.br. É um prazer estar aqui hoje e, André, mais do que nunca agradecer pela oportunidade de você também nos levar a esse desafio que foi fazer os projetos desse complemento que você tem no seu empreendimento, que é o Prime, que é voltado para salas corporativas, né? Então, isso foi algo desafiador para nós e no qual nós temos a honra mesmo de fazer parte, de ter a nossa assinatura ali, com esse projeto e essas imagens que eu tenho certeza que já é um sucesso para Paranavaí, tá? E mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa. Esse ano foi um ano de bastante desafios para a gente. Um dos desafios foi aceitar participar do BNI, né, para aumentar essa possibilidade de networks e ter essa capilaridade que o BNI permite. Foi um ano que a gente fez também um rebrand da marca, né? Então, assim, a gente já sentia necessidade, mas aí eu vi que era o momento da gente assumir uma nova posição frente a clientes, né? Para a gente retratar mais fielmente o que a gente estava desenvolvendo, o que a gente veio fazer aqui em Paranavaí e aproveitar essa oportunidade para comunicar também melhor aos clientes, né? Então, assim, essa posição da marca. Então, é um momento bastante desafiador e nós temos aí alguns projetos que a gente vislumbra aqui para Paranavaí. Além de estar fazendo o Prime, a gente tem um outro lançamento para fazer esse ano, que eu acho que vai ser um projeto bem bacana e bem oportuno para a cidade, dentro do contexto urbano, né? Legal. E você, fala um pouquinho para mim, fala um pouquinho para a gente aí sobre o trabalho que você faz. Eu vi que você trabalha numa área de consultoria dentro do sistema financeiro de habitação, né? Como que você faz esse trabalho? Se você puder falar um pouquinho aí até da sua carreira profissional. A trajetória do nosso escritório, a gente trabalha com o sistema de financiamento, né, habitacional. Mas antes disso tudo acontecer, nós éramos um escritório de arquitetura que atendia comercial, residencial, né, um escritório normal. Eu, desde a minha graduação, sempre gostei muito de fazer projetos, sempre participei de vários empreendimentos, de vários desafios nesse sentido, residenciais e comerciais. A minha esposa também é arquiteta e ela me auxilia muito nessa parte, tanto que parte do escritório, a gente são duas partes, né? O residencial, ela fica uma boa parte no residencial e eu participo bastante no comercial. No passar dos anos, a gente detectou uma dor muito grande nos nossos clientes, que era o quê? A questão de recurso. A gente sentiu que quando nós fazíamos o projeto e chegava naquilo que ele almejava, que era o plano de necessidade, eu quero 2 quartos, meu sonho é ter uma piscina, tal, a gente não entendia o porquê que muitos desses projetos não iam até o fim, ou nem começavam. Então essa dor era algo assim, até na ignorância eu falava até com a minha esposa, falava assim, mas o cara não tem dinheiro e vai vir aqui fazer um projeto? Não sabia, né? E aí até a gente entender e amadurecer que não era tão simples assim. O projeto é o princípio de tudo para ele ter uma organização. Mas são vários fatores para que a obra se conclua, né? Tem muitos fatores. E muitas vezes, sem a instrução desse profissional, que nós... a faculdade, ela te joga no mercado no sentido assim, você está pronto para projetar. A gente não teve uma aula de gestão, uma aula de orçamento, de obra, para chegar para esse cliente e mostrar de fato o que ele vai gastar, né? Fazer um estudo de viabilidade. Então, isso tudo a gente foi aprendendo com o dia a dia, né? Então, hoje pode-se dizer que o nosso escritório tem essa especialidade
de viabilizar esse projeto para o cliente, seja ele no habitacional, seja ele também no comercial, né, com várias linhas de crédito. Hoje, o que está em alta e que com várias condições para construção é o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida hoje são 4 faixas. Faixa 1, comprovações de renda, que era de 2.850, foi para 3.200. O faixa 3 era 8.600, foi para 9.600. E o faixa 4, que é o classe média, era 500 mil, foi para 600 mil. Então, assim, hoje o Minha Casa Minha Vida já não pega só aquele cliente baixa renda, né? Hoje Minha Casa Minha Vida conseguiu colocar mais pessoas, principalmente na classe média. Então, ampliou bastante. Então, assim, vendo todo esse cenário e com a bagagem que nós já temos, né, que nós conseguimos construir até agora, foi algo que a gente está se posicionando no mercado para ajudar esses clientes que, assim, ó, no nosso escritório, eu não vou te vender mais só o projeto, né? Então a gente conseguiu entender isso e é essa segurança que a gente passa para o cliente. Ó, nós fazemos o projeto e te entregamos um estudo de viabilidade. Se você não tiver recurso suficiente, a gente vai te ajudar a alcançar esse seu sonho, através do financiamento Minha Casa Minha Vida, SBPE ou algum outro programa que esteja de certa forma apto para aquele cliente, né? Cada cliente tem uma particularidade. Às vezes o cliente tem um imóvel que ele quer dar de entrada. O exemplo, Minha Casa Minha Vida tem várias limitações. Minha Casa Minha Vida, você não pode ter um imóvel no seu nome, né? Minha Casa Minha Vida é direcionado para o primeiro imóvel, né? Outra restrição, Minha Casa Minha Vida, você precisa de ter uma comprovação de renda. Nem todo mundo é assalariado, consegue comprovar a renda, né? Então, assim, peraí, você não se enquadra aqui, né? Você vai se enquadrar, então, no SBPE, hoje o SBPE atende a faixa ali de financiamento até 2.200.000. Então, mas o juro como que tá? Mas espera aí, você é um investidor, qual a finalidade? Né? Então, essa consultoria que nós damos para o cliente é para ele entender. A gente mostra para ele aonde ele está hoje, aonde ele quer chegar amanhã. Mas você faz uma leitura, então, da expectativa do cliente em termos de investimento, em termos de projeto, e faz uma parametrização, então. Exato. Né? Porque assim, a gente também, sempre quando pensa em alguma coisa, a gente acaba pensando mais do que a gente pode fazer, né? Aí, nesse caso, você faz esse ajuste e identifica de qual fonte de recurso dentro do sistema financeiro de habitação que o cliente pode alavancar o recurso para ele poder fazer a construção. Exato. É mais ou menos um trabalho desse tipo. Exato. Basicamente é isso. E, cara, isso foi assim, essa virada de chave que nós tivemos foi com a dor de poxa vida, aquele cliente X lá, nós fizemos um projeto fantástico. Por que ele não construiu? O que aconteceu? Será que foi o projeto? O incômodo nosso era de ser o projeto. Então, mas você está falando da dor, né? O que a gente vê, assim, em muitos casos até são pessoas que trabalham com a gente, que ele acaba comprando o terreno, ele compra o terreno financiado. Então, quer dizer, ele já contrai uma dívida de longo prazo que compromete parte da renda dele. E aí a gente percebe que ele tem uma dificuldade, já tendo essa dívida, ele ainda fazia a construção da casa. Nessa sua consultoria, nessa análise aí, ele não precisa ter terreno, ele pode comprar o terreno já junto com esse projeto da construção? Como é que funciona isso? Cara, muito boa essa sua observação, que é o que nós fomos doutrinados, né? Eu acho que isso aí culturalmente é assim, né? Vai lá, como você vai começar a vida? Já vou começar pagando um terreno. Vou comprar um terreno e aí eu vou fazer uma carta de crédito, vou fazer um consórcio para daqui na frente eu vou construir minha casa. E olha só que fantástico. Minha Casa Minha Vida, né? E também o SBPE, ela tem uma modalidade que se chama aquisição e construção. Isso é fantástico, isso muda o jogo, porque ao invés de você estar pagando o terreno financiado, nós já atendemos vários clientes que é assim, nossa, mas eu tenho que terminar meu terreno, porque daí vai juntar o terreno que eu estou pagando, o meu aluguel, mais o financiamento. Cara, a Caixa Econômica ela vai pagar o seu terreno e a construção. E já aconteceu algumas simulações que o valor do financiamento do terreno era mais alto que o valor da casa do valor do financiamento da casa com o terreno.
Então, não é, mas isso é legal a gente falar para pro pessoal, que assim, não precisa vocês terem esse medo, e eu vejo que é uma falta de informação mesmo, né? Não, depois que eu pagar o terreno, eu entro com financiamento. Não precisa, tá? Então, assim, mesmo que você hoje já pagou, você fez um financiamento para 6 anos, 5 anos, já pagou 2 anos, tem o ágio desse terreno. A Caixa, ela vai entender que você já pagou uma parte desse terreno e ela vai quitar o que está faltando. Ela quita o que está faltando. Esse restante que você pagou, ele vem nas parcelas, ele vem descontado nas parcelas. Ainda é uma condição boa, porque o que você pagou está sendo valorizado no dinheiro de hoje. É legal. Entendeu? Então, assim, quem tá pagando hoje não precisa falar assim, agora eu já comecei e vou terminar. Não, ainda melhor. Dá pra gente entrar com o processo de aquisição e construção, a Caixa vai pagar o restante que tá faltando e o que você já pagou vai vir nas parcelas da construção. Entendeu? Então você tem esse bônus e você não perdeu dinheiro, você não desvalorizou seu dinheiro. Até porque a avaliação da Caixa é a avaliação no dia de hoje. Tá. Né? Então, seu terreno, com certeza, com 2 anos, já valorizou. Então, assim, eu acho que isso e algumas outras coisas, né, que na consultoria a gente passa detalhado, e é legal quando chega esse lead, quando chega esse cliente, ele chega com a história só da casa, né, que ele só quer uma casa, e o sonho de, eu quero morar lá no Verdinho Oásis, eu quero morar... muitas vezes quer morar no condomínio e tá tudo certo. Então a gente só quer entender qual que é a sua renda, aonde que você tá, você tem algum outro recurso para atender, porque a Caixa só paga 80%, os 20% você não vai pagar para a Caixa, você vai pagar para o incorporador, o construtor ou o pedreiro que vai executar essa obra. E onde ele pode usar um carro. Exato. Aí esses 20% é flexível. Não precisa falar, meu Deus do céu, já atendendo cliente que veio com essa dor também. Eu tenho que pagar 20% para a Caixa, mais os 80%. Eu não tenho condição. Eu não vou conseguir atender essa parcela. De jeito nenhum. Você vai pagar esses 20% para o construtor, para a construtora, da forma que for acessível para os dois. Eu tenho uma moto, eu tenho... Fazer igual sair um pouquinho fora, né? Aquele vendedor de carro que tá famoso agora, o iVeículos, o cara pega até cavalo, pega bicho, pega... O que você tem? Tem uma vaca? Tem, pega. Então, assim, cada construtora, cada profissional ali vai atender esses 20% da forma flexível, porque todo mundo sabe que a situação não tá de à vista. Eu quero os 20 mil à vista. Né? Então, eu acho que esses 20% é algo que dá para... É flexível. E, André, já que a gente tá falando de habitação, eu sei que você também tem vários empreendimentos. Né? Tem aqui em Paranavaí, acho que você tem algum empreendimento em São Paulo também. Fala um pouquinho para nós sobre esses empreendimentos, o público que você atende, quais os que estão por vir, né? Nós temos bastante trabalho pela frente. Aqui em Paranavaí, a gente está construindo o Prime, né? O Prime é um empreendimento de uso misto, em que ele é composto pelo prédio residencial e pela área comercial. Então, como a gente está numa esquina aqui em Paranavaí, a famosa esquina do Correio, então a gente não podia não usar essa frente comercial que ele tem, que é a frente da Rua Pernambuco. Então, o empreendimento na Rua Pernambuco é a frente da área comercial, né, em que a gente tem lojas e tem as salas comerciais, corporativas e empresariais. Então, o térreo hoje do Prime são 3 lojas e 24 salas comerciais. As salas comerciais é para um público, vamos dizer assim, profissionais liberais, então arquiteto, engenheiro, advogado, contador, são profissionais liberais em geral. Profissionais da área da saúde também podem se utilizar desse espaço e ter as suas operações nesse local. Legal. Então todas as salas têm banheiro privativo, todas as salas têm vaga de garagem privativa e vai ser um ambiente muito diferenciado aqui no centro. Eu não tenho conhecimento de nenhum empreendimento comercial, corporativo com esse perfil e no padrão que a gente vai entregar aqui no centro da cidade. Então isso é na Rua Pernambuco. Na Rua Paraíba a gente tem a entrada do residencial, né, que são apartamentos de 100 metros quadrados privativo, sendo uma suíte e 2 dormitórios, ou a possibilidade de flexibilizar a planta e ser um apartamento de 2 suítes. Todos têm 2 vagas de garagem
E um diferencial que nós vamos ter no Prime, que também acho que é sem precedente aqui em Paranavaí, é uma área de lazer absolutamente completa. Nós temos uma laje no quarto pavimento, que ela dá cerca de 1.500 metros quadrados só dedicada a lazer. Uau. Aí a gente tem lazer indoor, que está na projeção da torre, e o lazer outdoor, com piscinas, com mini quadra, com praça. Então assim, nós estamos trabalhando muito seriamente para a gente entregar o melhor empreendimento imobiliário vertical nesse padrão aqui em Paranavaí. Cara, e sem contar a localização, né? Aquela localização ali, você tá perto de supermercado, farmácia, tá no centro de Paranavaí, tá no coração de Paranavaí, né? Pra quem não sabe, fica ali do lado do Correio, né? Do lado do Correio. Tá pertinho ali do Correio. Então, é fantástico. E outra coisa... Essa questão da localização, quando a gente começa a fazer o desenvolvimento imobiliário, uma das maiores preocupações é a localização, né? Então, na Pernambuco, só interessava para a gente do lado que nós estamos. Do outro lado, já não interessaria. Então, assim, a gente vai no detalhe para achar a melhor localização. Assim também lá em Assis. Então, hoje eu me divido entre Paranavaí e Assis, interior de São Paulo. Lá a gente tem um empreendimento bastante grande lá, que ocupa uma quadra inteira, são 6.240 metros quadrados de terreno. Nossa. E cerca de 32 mil metros quadrados de construção. Uau. Nós estamos fazendo a fase 1 do empreendimento, que é um hotel. Esse hotel, ele tem a bandeira Bourbon, né? E é administrado pela Bourbon, e a bandeira é Rio by Bourbon, que é a bandeira econômica da rede. E aqui em Paranavaí, a gente já tem um terreno que está tapumado aqui no centro. A gente está com um projeto em fase de aprovação, que é na rua Minas Gerais, ali pertinho do Prime, também localização absolutamente... Já está cercado lá, né? Eu vi que vocês já colocaram uns tapumes ali, né? Identificação, e está em processo de aprovação. E esse é um projeto que vai ser super bacana, que é um projeto de apartamentos tipo estúdio. Olha aí, cara. Né? Apartamentos de 28 metros quadrados, no centrinho da cidade, apartamentos compactos. E que a grande vantagem desse empreendimento é que ele já nasce com convenção condominial, atendendo a possibilidade de fazer locação short stay, que é o famoso Airbnb. Sim. Né? Então é muito bacana por causa disso. A gente vê que tem demanda para esse tipo de locação temporária aqui na cidade, e na região central acho que cabe muito bem um projeto desse, perto do shopping, perto do mercado, perto da prefeitura, perto do posto, loja de conveniência, academia. Então acho que tem tudo para ser um sucesso. A gente está trabalhando na fase de aprovação, para até agora, na virada do meio do ano, a gente ter condições de começar a trabalhar comercialmente. Nossa, cara, isso vem bem de encontro são tendências, né? Hoje a moradia, a gente pode observar mesmo pelos condomínios, né, que tem hoje. A gente não se vê mais terrenos grandes, espaços muito grandes. As casas estão cada vez mais compactas. Por quê? O pessoal quer funcionalidade, né? Essa pegada do estúdio em São Paulo já está assim, super valorizado, né? Os grandes centros já está super valorizado. Maringá se lançou muito estúdio. Maringá já vem com esse conceito. Então, Paranavaí merece um empreendimento desse. Eu acho que já é hora. Hoje aqui nós temos muitas kitnets, né? Mas eu acredito que o que você está fazendo é algo assim, muito, né, de um acabamento, de um nível, né, de um padrão diferente, tenho certeza. A gente acaba se posicionando em um produto que tem um valor agregado, né? Então, dentro desse empreendimento dos estúdios, nós vamos ter uma academia, nós vamos ter uma área de coworking, nós vamos ter um salão de festas e nós vamos ter uma lavanderia da Omo dentro do empreendimento. Então, são acessórios, são áreas comuns que agregam valor ao produto, né? E veja só, um produto desse aí atende quem mora na região também. Com certeza. Tem gente de Loanda, Terra Rica, toda a região da Mumpar, que se ele tem um apartamento desse de apoio aqui em Paranavaí, porque ele vem toda semana, vem para cá. Constantemente ele está aqui. Tem uma rede de hotelaria que atende a cidade, legal, bacana, mas se ele tem a oportunidade de ter o apartamento dele com as coisas dele, para eventualmente que ele venha a Paranavaí, ele ter um lugar dele para ficar, então assim, a gente tem esse público flutuante que a gente identificou,
E esse perfil de apartamento atende perfeitamente. Cara, é muito legal, pensando até pelo investidor, né, para ter uma renda, né, eu acho que isso também vai ser legal. E olha que interessante, você falando, né, sobre esse público aí, eu tava conversando com um amigo nosso que é dono de hotel aqui em Paranavaí, ele falou, cara, eu atendo muita gente, os quartos todos de segunda a segunda lotado de representantes, vendedores, e muitos, eu já conversei também com outros representantes que assim, eles até preferem que não seja hotel, sabe? Que nem um estúdio desse já sai fora um pouquinho da pegada de hotel, né? Às vezes o cara, quem for um investidor e deixar isso à disposição, né? No Airbnb, né? Para deixar isso para locação, para atender também essa demanda de representantes, viajantes, pessoal que está vindo aqui, também acho que vai atender legal, né? Para eles estarem locando esse espaço, né? Eu sou usuário de hotel aqui na cidade, né? Então, assim, eu percebo essa ocupação alta, né? E à medida com que a gente pode deixar de ser um pouco impessoal essa questão do hotel, a gente pode... Então, assim, eu tenho ficado sempre no mesmo quarto. Já assim, é seu. É uma forma de deixar um pouco mais próximo, né? Então, assim, essa impessoalidade do hotel às vezes incomoda um pouquinho quando você fica usuário recorrente. Então, o representante comercial que ele vem toda semana para cá, porra, realmente... Né, se ele tiver um espaço dele ou tiver uma locação um pouquinho mais prolongada, eu acho que é bacana. Outra, André, os benefícios, né, a infra, né, que você está colocando em uma academia. Pô, esse cara que é um representante, né, igual você fica aqui de terça a sexta. Você vai na academia, você sai, tá, mas se tá tudo ali... É muito mais prático, né? Poxa vida, então assim, é algo que eu acho que vai dar muito bom isso aí, cara. Tenho certeza que vocês tiveram uma visão, você tá vindo dos grandes centros, né, então você tá muito ligado nisso daí, né. André, você também comentou sobre o rebrand da sua marca, né, hoje tá lá na placa ali, na entrada, né, do seu empreendimento, Mazia Empreendimentos, Mazia Construtora. Isso. E você fez uma mudança aí da marca. Conta para nós, né? Qual foi essa mudança, o porquê disso daí? Então, Bruno, você sabe que engenheiro sempre é mais conservador a mudanças, né? Arquiteto sempre é mais arrojado e, né, investe mais nessas coisas, né? Já fazia tempo que eu percebi a necessidade da gente fazer uma atualização, uma evolução da marca, né? Desde 2018. Quando foi que eu acabei focando mais nessa questão de fazer desenvolvimento imobiliário, desenvolver projetos imobiliários e comecei a trabalhar mais dedicado a isso, que eu vinha pensando, poxa, né, para eu me comunicar melhor, para eu mostrar essa nova fase, essa evolução, né, e só que o tempo foi passando, aí veio 2020, 19, 20 pandemia e a coisa ficou meio esquecida. Mas aí esse ano, início do ano, né, você sempre coloca aí algumas metas na virada do ano, né, essa esperança desse novo recomeço, sim, né? Sim. Não, esse ano eu preciso fazer isso. A gente tem, como eu estava falando, o estúdio que a gente pretende lançar esse ano aqui em Paranavaí. Então, assim, tem novos lançamentos e era o momento, acho que, ideal de fazer o rebrand da marca e a gente poder comunicar de forma mais assertiva, né? E aí, por coincidência, eu acabei conhecendo o Thiago Schotten, né, da Taus, Gustavo. E a gente sentou, bateu um papo e ele foi muito perspicaz ali no sentido de captar qual que era o nosso desejo e fez uma leitura bem bacana em relação a esse rebrand da marca e a gente hoje atua, né, e difunde a marca AMZ8 Empreendimentos Imobiliários. Então, o que a gente vinha fazendo como Mazia Empreendimentos Imobiliários, a gente hoje, se você olhar o Instagram, comunicação visual, a gente passa a difundir a marca AMZ8 Empreendimentos Imobiliários. Né? Então, assim, é um momento de expansão, evolução, novos lançamentos, para a gente comunicar melhor, mostrar a posição de mercado com que a gente está desenvolvendo os empreendimentos imobiliários. Então, assim, foi uma decisão que esse ano nós falamos assim, poxa, temos que fazer, acho que está no momento certo. Encontramos um profissional que fez uma leitura bem assertiva e agora a gente tem novos lançamentos que a gente já impõe essa marca
essa qualidade, essa comunicação para os nossos clientes. Então, acho que é sempre um desafio essas mudanças, né? A mudança, mas eu acho que foi uma mudança muito significativa e muito importante para a gente nesse novo momento de novos empreendimentos. Cara, isso vem de encontro também ao nosso trabalho, porque nós também trabalhamos, igual lá no comecinho, André, que eu comentei, eu e minha esposa, né, no sentido de projetos comerciais, residenciais. E na minha atuação de projetos comerciais, é algo que eu vejo muita resistência dos nossos clientes, no sentido de, assim, o cara quer melhorar a loja, quer melhorar a fachada, quer melhorar o contexto todo. Ah, cara, tá muito cansado. Mas a marca é por onde tem que começar, sabe? E às vezes o cliente não dá essa importância. Ela quer trocar sofá, ela quer trocar as araras, ela quer trocar o pé direito tá muito baixo, ela quer mexer na estrutura, trocar piso, pintura. Tá aí tudo bem, faz a diferença. Só que a marca já não condiz mais com aquela evolução, sabe? Cara, parece ser simples, mas isso é difícil da pessoa entender. É porque é uma mudança. E aí, quando vai entender que ela fez toda a reforma e aí pega aquela placona dela lá e fala, não, eu não vou nem trocar a placa, eu não quero gastar dinheiro. E fala, vem cá. Destoa, né? Cara, nossa, Bruno, bem que você falou, e agora, meu Deus do céu, eu quero inaugurar. Eu falei, inaugura, porque tudo que a gente fizer agora, você não vai dar tempo. E lojista é assim, né? Procura a reforma com 15 dias antes, né? Você sabe disso, né? Comercial não tem, vou reformar ano que vem. Até hoje não conseguimos pegar esse cliente. 30, 40, 60 dias já deu. Mas em resumo, é legal a sua iniciativa e você ter essa consciência, porque realmente faz todo sentido. Eu não conheci o Mazia. Eu conheci o Mazia assim, que a gente passa ali na avenida e fala, construtora Mazia. Mas depois que você entrou no BNI, que você já se posicionou com a MZ8, né? Isso. Cara, para mim ela é jovem, ela é atualizada, ela é inovadora e vem de encontro aos seus empreendimentos, que quando você falou de estúdio, você falou das lojas, dos espaços corporativos, dos apartamentos. Então, assim, esse cara não é a construtora lá velhão, não. É legal, empreendimentos novos, atualizados. E a marca veio de encontro. E modéstia à parte, o pessoal da Taos, cara, é fantástico. Eu acho que quem não teve essa experiência e precisa fazer um rebrand, precisa fazer uma atualização, pode falar com o Thiago, fala com o Gustavo. Eles estão ali no Premier, né? No Shopping Premier. Essa propaganda é na faixa, hein? Não tem jabá, não, né? É porque é bom, né, André? Quando é bom, a gente tem que divulgar. E o Thiago, a Taos, esteve presente em vários projetos nossos. Vários projetos. Então, quando eu conseguia, quando o cliente entendia essa nossa proposta, eu falei, cara, é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Vamos trabalhar o rebrand. Com o rebrand, nós temos as suas cores-chaves. As suas cores-chaves vão determinar muita coisa aqui dentro. Vai determinar a cor do piso, vai determinar a sua cor-chave, o que nós vamos usar até de elementos decorativos, sabe? Então, assim, a marca, eu adoro muito quando vem você deve ter recebido o manual da marca, né? Que ali está o conceito, o posicionamento, a altura da letra e tal. Isso facilita em várias coisas. É bonito você ter essa padronização. Não, cara, isso facilita em várias coisas. Você vai fazer o uniforme, você já manda o seu manual pro cara do uniforme. Já não vai ficar aquela... Gostou? Cara, tá aqui, minha marca tá aqui, esse padrão aqui, ó, o espaço de 2x2, a logo é essa. O espaço de uma fachada de 5x2 é isso. Então não tem diz que me disse. Eu gostei assim, eu acho que é assim, né? Outra situação, pegando o gancho também, que é uma das coisas que a gente trabalha bastante no escritório da Traço, são projetos voltados para a área clínica também, né? Que os médicos, alguns têm essa vaidade. Vaidade, eu não diria a palavra vaidade, a palavra tem essa concepção no sentido assim, eu preciso mudar, não é só o doutor tal, cara, precisa de uma marca, precisa ter uma marca, porque quando a gente vai elaborar aquela clínica, nós fazemos muito processo de regularização. As clínicas antigas, elas estão desatualizadas no sentido de vigilância sanitária.
Então, ali tem que fazer aprovação, tem várias aprovações e acessibilidade. Muitas não têm acessibilidade, a gente faz esse processo também. E aí a marca começa pela marca. Cara, você não tem marca. Porque, não, mas olha só, Pinterest, né? O cara chega, olha só aqui, olha que recepção bonita, eu quero minha sala assim, tá, mas e aí? Isso aqui é do Dr. Tal, eu quero saber a sua essência. E aí o Thiago, o pessoal da Tal já fez muito essa parceria com a gente, faz, né? E aí eu falo, ó, de lá, quando acabar lá, você me manda o caderno e aí a gente começa. E é esse ciclo, né? Que aí começa, faz os projetos de interiores, projetos a logística de como funciona a clínica, os cruzamentos, que a vigilância sanitária pega muito nesse sentido de cruzamento, área de expurgo, setor de abrigo para resíduos, porque o pessoal acha que lixo, eu tenho ali no cantinho, o que é injetável eu coloco nessa caixinha, o que é infectante eu coloco aqui, que vem a empresa certa, mas acabou isso. Hoje tem que ter um espaço de alvenaria, com paredes com revestimento que seja lavável, torneira, ralo e iluminação. Só faltou o Wi-Fi. Mas tem que ter tudo separadinho. Então, esse ano passado nós fizemos regularização de umas 4 ou 5 aqui em Paranavaí, estamos com 2 fora, fazendo, mas todo nesse sentido de trabalhar a marca, faz a atualização interna, acessibilidade, rampa, corrimãos, portas, bombeiro, portas com abertura de 90 centímetros mínimo, 90 centímetros toda, mas aqui não passa cadeirante, cara, tudo é 90, não tem essa passa, a vigilância vai ler vai ler o projeto daqui até o final, então todas as cotas certinho, esse é o processo, né? É um dos processos para os projetos comerciais que a gente trabalha, né? Mas, e assim, voltando para você, André, eu joguei e peguei, né? Voltando para você, como que faz para a gente fazer uma referência, qual é o perfil de cliente para comprar uma sala corporativa? Você tem a sala corporativa, tem os apartamentos, né? Hoje tem apartamento disponível, como que tá, prazo de entrega desses apartamentos. Eu acho que quem está em casa também acho que quer entender um pouquinho mais desses empreendimentos, seu perfil para compra, né? E esses prazos de entregas, né? Quando que está previsto essas entregas aí? Então, sempre às vezes o pessoal pergunta no BNI, né? No A1, nas referências, né? Qual que é um cliente bom para poder te indicar? Hoje, eu digo assim, o cliente bom para a gente é o cliente que gosta de Paranavaí, né? O que pretende ficar aqui em Paranavaí, o que investe aqui na cidade, o que gosta da cidade, ou tem filhos que foram estudar fora, mas querem voltar para Paranavaí e promove o desenvolvimento da cidade. Então, profissionais que estão vindo de fora para cá, que querem se instalar, ter um bom escritório, ter um bom consultório, esse é o perfil de clientes que a gente foca, né? E o empreendimento também, pelo perfil dele, ele acaba atraindo um perfil de investidores, um perfil de pessoas para morar. O que nos surpreendeu, que nós temos vários clientes no Prime, que no primeiro momento eram investidores, mas hoje eles já olham o empreendimento como uma moradia mesmo, né? Eles moram até em casas maiores ou apartamentos maiores, mas viram o Prime uma realidade para moradia pela localização, pela praticidade, pela infraestrutura. Então, nós somos ali um regime associativo, né? Então os clientes são investidores, são pessoas que dão suporte financeiro para o empreendimento, né? Nós temos ainda algumas unidades disponíveis para a gente agregar novos associados, mas é um empreendimento que tem atraído um perfil de pessoas bem bacana, e eu acho que vai ser sucesso. A gente tem uma previsão de entrega do empreendimento para metade de 2028, então são cerca de 2 anos quase 2 anos e meio aí para a gente fazer a entrega. No dia 4 agora do próximo mês, a gente faz a concretagem da laje de cobertura, daí a gente acaba basicamente a estrutura da torre, e a gente começa a fazer o embasamento, que são as áreas comerciais, subsolo
e vagas de garagem do residencial. Então, foi um trabalho bastante dedicado da gente para poder terminar a estrutura da torre. E mais uma laje agora a gente encerra. Uma vez a gente faz aquela famosa festa da cumieira, que é um churrasquinho lá na laje de cobertura, lá para comemorar o término da estrutura da torre. Olha, cara, então, em grandes empreendimentos também não falta o churrasco, né? Tem o churrasco da laje, só que é a última. Essa aí é a última. É na última. Essa aí é a última. São quantas lajes lá? São quantos pavimentos? Nós temos 19 pavimentos no prédio, e de apartamentos ele vai do 5º ao 19º. Nossa. São 60 apartamentos, né? Fantástico, 60 cara. apartamentos. Aquele dia que nós fizemos a visita, né? Que você foi... nos recebeu muito bem. O Chico, tava o Thales, né? Nós ali. Fiquei, assim, cara, impressionado com a estrutura, né? É que o olhar agora para nós, né? Que somos da área, a gente gosta de olhar essa parte bruta, porque daí você vê realmente, cara, a bitola do ferro, você vê o concreto, vê a estrutura em si, né? Então, isso é bom para os nossos olhos, para a gente profissional. Lógico que para o cliente, ele quer ver aquilo pintado, pronto, né? Pronto. Mas, assim, ver aquilo cru, do jeito que está ali, no sentido bruto, né? A gente vê que não houve economia de material, não houve... é uma estrutura assim muito robusta. Para a gente da engenharia, uma estrutura bem feita, né, vai resultar numa obra com bom acabamento, né? Exato. Então essa é a correlação que a gente faz. E o pessoal tem gostado. Nós temos 2 apartamentos lá modelo, que dá para o cliente que quiser visitar para conhecer. Ele pode visitar o apartamento que é o apartamento padrão, que são 2 dormitórios, uma suíte, e pode visitar o apartamento também que é composto de 2 suítes, que é uma planta personalizada, com sala estendida, né? A depender do perfil da família que vai morar lá, uma planta, né, atende melhor ou a outra. Eu particularmente acho que a planta de 2 suítes com a sala estendida é muito bacana. Foi aqui que você apresentou para nós por primeiro. Eu achei fantástico o espaço ali. Que são clientes diferentes, né, André? São perfis de família diferentes. Né? Pegando o gancho um pouquinho, né, a conversa é a mesma. Na verdade, o que nós estamos falando, você tem um tipo de empreendimento que é escala, né, são vários apartamentos, tal, tem um período maior, mas eu trabalho muito com um investidor que são empreendimentos menores, são empreendimentos ali de 6 meses, 1 ano. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo um empreendimento que são casas que está no faixa 2, no valor de R$250 mil, de casa de 63 metros quadrados. Então, são 2 quartos, sala e cozinha. Só que nós fizemos 2 opções. A gente fez uma primeira opção, que é sala e cozinha com churrasqueira, e nós não deixamos corredor na lateral, aproveitou toda a frente, deixou o corredor para os quartos, mas na frente a gente aproveitou tudo. E aí, outra, nós tiramos a churrasqueira e deixamos o corredor. Até que foi um pedido dos corretores. Falou, cara, tem que ter corredor. Tem que falar, vamos testar para ver. E, por surpresa nossa, foi vendido aqui e não tinha corredor. Não tinha. Primeiro, o cara chegou, não, perfeito, eu não vou precisar fazer o gourmet lá. Eu quero uma churrasqueirinha que eu faço... É só eu e minha esposa, mas o que a gente entende? Que são perfis, né? São clientes que têm uma necessidade diferente. A outra casa, até então, dos que estão visitando e tá ali, a expectativa tá bem legal, no sentido assim, tem corredor, que legal, né? Então, e paralelo a isso, para outras casas, né? Tanto no médio e alto padrão, não tem como a gente determinar estilos de casa, né? Tem o estilo arquitetônico, né? Que hoje, para condomínio, é um padrão de caixas, né? Foi algo que a gente, quando chegou aqui no estúdio, estava conversando com o Ronaldo, com a esposa, como que isso banalizou o sentido, a gente for voltar para o lado arquitetônico, o que virou casas hoje, né? Então, são casas muitas vezes com um estilo arquitetônico até de estilo de clínicas, são caixas. Então, assim, aquela essência do beiral, a eficiência de ter um beiral,
né? Porque você ter um beiral de uma casa colonial não quer dizer que eu não posso aplicar um beiral numa casa moderna também, porque o beiral tem sua funcionalidade, né? O estudo da posição do sol, para a questão da incidência do sol. Hoje as fachadas são todas muito vidro. E eu falo isso por atender clientes que estão vindo fazer reformas em casas que compraram em condomínio e estão reformando. Falou, cara, ninguém fica nessa sala. Ninguém fica nessa área gourmet. Mas por quê? Quem projetou foi por um apelo estético do que está moda. Não, agora a moda é isso. E também quem está comprando, muitas vezes só vai pela vista no sentido Pinterest. Aí o cara viu lá, olha que bonito. Então, é bonito, né? Essas casas, Sim. elas têm uma beleza e tal. Só que assim, no dia a dia, você acaba percebendo que algumas situações não ficam tão confortáveis. Exato. Né? Então, assim, eu acho que esse é o desafio maior dos arquitetos. A gente não perder os princípios básicos de ter uma reunião olho a olho, que é o que a gente está fazendo, de fazer um briefing do cliente, levantar tudo o que ele tem de dor, tudo o que ele tem de sonho, todas as expectativas dele. Até mesmo a gente faz perguntas assim, você já construiu alguma coisa, se você já teve uma experiência com obra, né? Para entender como é que é o que acontece, né? Tipo, a questão, por exemplo, de vocês têm 2 filhos, têm pretensão de ter um terceiro, né? Não vamos ter, não precisa, mas tem visitas frequentes na sua casa, a sua área de estar, a sua área íntima, como que... Entendeu? Então, assim, olho no olho. Fazer a leitura, Fazer né? a leitura. Isso, eu sei que a IA hoje facilita em muitas coisas de você fazer um briefing aqui, mandar para o cliente, ele responder, cara, na minha opinião, não, eu posso adiantar alguns processos, mas esse de fazer essa casa personalizada precisa de ter isso daqui que a gente está fazendo, para sentir essa energia, né? Se esse cliente, ele é um cliente que, às vezes na conversa a gente entende, cara, já aconteceu de a gente surpreender o cliente que, falando várias coisas da casa, ele deixou uma deixa que ele tem um hobby de pescaria. Porque daí a mulher falou assim, porque ele quando vai pescar some, não sei o quê. Eu falei, opa, eu gosto de pescaria. Mas não foi algo que, não teve uma pergunta, qual que é o seu hobby, certo, né? E cara, aquilo fez total sentido, que quando a gente foi projetar a garagem deles, quando a gente foi projetar a suíte deles, e o cantinho, porque ele queria um espaço que é um espaço de trabalho, né? Para guardar a tralha. Para guardar a tralha, mas também para trabalho, tipo um home office, ele precisava de um escritorinho ali. Cara, a gente abusou, eu fui focado em experiências ali de pescaria, de decoração, tal. A gente já deixou um espaço maior para garagem pensando no barco dele. Falou assim, você não vai deixar o barco mais para fora, dá para você deixar um espacinho aqui. Você pensou nisso, tal. Então, assim, essa conversa eu não conseguiria com a IA, cara. De puxar que o cara gostava muito de pescaria. E não foi algo que eles frisaram. Tanto que ela falou assim, não, ele tem muita tralha, não perde tempo com isso aí não. Ele deixa lá na mãe dele, deixa lá no pai dele. Cara, a gente conseguiu, junto com a casa de máquinas da piscina, a gente conseguiu fazer um partimento superior, fez uma laje, a gente fez um partimento superior, não agrediu esteticamente, que estava afastado. A gente deixou um espacinho para ele colocar a tralha dele, o cara ficou louco. É o hobby dele, né? Exato, então assim, o que eu quero dizer é essa conversa, né? Que eu acho que vocês ali também, né, André? De certa forma, vocês, para chegar nessa concepção do empreendimento, você fez alguns estudos, né, André? Não foi algo que vocês chegaram, vamos fazer isso, né? Como que é começar um empreendimento? Né? Vocês, pensando em escala, né? Você chegou aqui em Paranavaí, qual foi esse princípio para vocês chegarem nessa concepção e vamos fazer isso, o apartamento vai ser com essa medida, com essa área de lazer, com esse plano de necessidade? Como que foi isso? O André, lá em 2018, 2022, que vocês vieram para cá? Eu comecei a vir para cá em 2018 e a gente começou a construir o empreendimento em 2022. Né? Cara, mas é um processo baseado em pesquisa, experiência e observação. Né? Então, vamos pesquisar a cidade, perfil, ticket médio, qual que é a tendência das famílias, né? Número de unidades, localização, custo de condomínio. Então, assim, tem N fatores
que acabam moldando o tipo do empreendimento. Quando a gente escolheu aquele terreno da esquina da Pernambuco com a Paraíba, no primeiro momento a gente faria só o empreendimento residencial, mas com aquele endereço não dava para a gente não se apropriar da vocação comercial que tem a Rua Pernambuco. Então aí você vai estudando, vai estruturando, vai validando no mercado também, né? Então o apartamento de 100 metros quadrados é um apartamento bastante confortável, né? Ele te dá essa possibilidade de 1 ou 2 suítes. A gente tem lavabo, né? O lavabo ele sobe um pouco o padrão do apartamento. As 2 vagas de garagem hoje é um imperativo. Um apartamento desse de 100 metros quadrados, você tem aí no mínimo 2 carros. Então nós fizemos 2 vagas de garagem para todos os apartamentos. E aí uma coisa vai puxando outra. Um apartamento com essa metragem, essa localização, esse padrão, também exige uma área de lazer completa. Não teria como a gente não fazer uma churrasqueira gourmet com piscina privativa, né? Não tem como você fazer uma brinquedoteca, um salão de festas confortável. Exato. Então assim, aí você vai montando esse Lego, vai encaixando essas áreas para poder dar suporte ao perfil das pessoas que vão desejar esse apartamento para investimento ou para moradia. Então, assim, é um desafio grande, mas tem que estudar, tem que pesquisar, tem que observar e tem que validar isso aí também, né? E a todo momento nós estamos validando esse empreendimento, né? Então, sempre levando pessoas lá que são formadores de opinião. Às vezes a pessoa mora em casa, não gosta de apartamento, mas vamos lá para você dar a sua opinião, e a gente vai coletando esse feedback. E ao longo dos anos você vai tendo mais informações e subsídios para projetar empreendimentos novos, né? Legal. Essa questão do estúdio, por exemplo, empreendimento tipo estúdio. Quem vem de fora, né, quase que normalmente vem a trabalho. Quem vem a trabalho precisa de um local para dormir, né, no apartamento, mas também precisa de um apoio para trabalhar. Então a gente fez um espaço de coworking nessa área de lazer e a área de apoio dos estúdios. Então, poxa, bacana. Se eu precisar fazer uma reunião com alguém e eu vim de fora, estou hospedado ali no estúdio, eu faço uma reunião. Por quê? Porque eu tenho uma área de coworking para poder trabalhar, né? Essa questão da lavanderia da Omo é uma modernidade, é uma facilidade, é um custo muito barato para você lavar e secar dentro do próprio prédio e com equipamentos de última geração, né? Então assim, a gente vai moldando e vai encaixando. Vai entendendo o plano de necessidade, né, em si do entorno, né, das pessoas ali, né? Acho que isso complementa, né? E sempre validando. Né? Sempre validando para a gente poder ir avançando sempre na direção certa. As correções de rotas, elas acontecem, são necessárias e fazem parte do desenvolvimento. Mas à medida que você vai validando, você acaba sendo mais assertivo, né? E lá, esse investimento que vocês têm, esse empreendimento lá em Assis, porque é robusto lá, né? Tem hotel, vai ter apartamentos também, né? Tem hotel, apartamentos e tem área comercial, é isso? Esse projeto nasceu com... A primeira ideia era fazer um hotel, né? Era fazer um hotel. Como a gente já tinha tido experiência em desenvolvimento de projeto de hotelaria, e no briefing da operadora, eles queriam que todo o serviço primário tivesse a no máximo 800 metros do hotel. Então, o Michel André, o pessoal que vai se hospedar na nossa rede, ele quer ter o serviço primário no máximo 800 metros para ele poder sair a pé e comprar alguma coisa, consumir, comer e tal. Eu disse, não, bacana, então vamos pensar numa localização em que a gente consiga atender isso aí. Quando chegou esse terreno para mim por indicação de amigos, e o terreno tinha 6.240 metros quadrados, eu disse assim, poxa, então todo o apoio não vai estar a 800 metros, vai estar no pé do hotel. Pode ser? Podemos desenvolver desse jeito? Ele disse, mas como que você vai fazer? Eu disse, não, então deixa que a gente vai desenvolver e vamos apresentar para você. Então o que a gente fez? A gente pegou esse terreno de 6.240 metros quadrados, nós colocamos uma torre do hotel, o hotel tem 120 quartos, com auditório, capacidade de 120 pessoas. A gente colocou um prédio comercial corporativo,
uma torre residencial e todo o embasamento ficou um shopping, né? Só que o conceito de um open mall, um shopping que ele tem operações voltadas para a rua e operações voltadas para a área interna. Toda a parte de gastronomia está na área interna. Então, nós temos, aos pés do hotel, nós temos 50 operações, que chega a 50 operações na área do mall. Então, é um projeto que a gente dividiu em 3 fases. Então, a fase 1 que nós estamos construindo é o hotel, que o hotel é a âncora do empreendimento, o hotel que vai gerar toda essa movimentação para as lojas, né, que vai gerar movimentação para o prédio corporativo, com essas visitas profissionais. Então, a fase 1 é o hotel, a fase 2 a gente lança o prédio corporativo, a fase 3 a gente lança o residencial e quando ficar pronto a gente integra todo o mall e entra em operação. E a gente tem mais 2 subsolos com 460 vagas de garagem. Nossa, cara, é grande. Você é um fez uma prévia, muito bacana. Mostrou uma prévia para nós, eu fiquei impressionado, assim, dos projetos fantásticos. E a etapa de obra hoje vocês fizeram as contenções, né? Nós fizemos as contenções, cortinas de estacas e estamos fazendo os tirantes das contenções para a gente continuar a escavação do terreno. Nós já escavamos cerca de 25 mil metros cúbicos, tem mais uns 15 para a gente escavar. Então, até julho a gente chega na cota de fundação para, no segundo semestre, a gente começar a fazer a fundação e começar a subir a torre do hotel. Tá. Nesse empreendimento em especial, a MZ8 e a JR Filhos são sócios do empreendimento e a gente está desenvolvendo em parceria. Então, uma coisa que é muito fácil para a gente é essa sinergia com o terrenista, né, com o investidor. Eu posso desenvolver o projeto imobiliário tipo um BTS para um cliente final. A gente pode fazer uma incorporação própria, como é o caso dos estúdios que a gente está fazendo. A gente pode fazer em parceria, né? Então, assim, nós estamos no mercado de desenvolvimento de projetos imobiliários para a gente realizar bons projetos que tenham valor agregado, projetos que tenham diferenciais de localização, de tipologia, né, de rentabilidade. E a gente tem como objetivo que esses empreendimentos com essas características são projetos que vão ter valorização ao longo dos anos, né? Então, um apartamento do Prime aqui no centro, ele tende a ter uma valorização pela qualidade, pela localização, pelo perfil e virar um objeto de desejo, né? Então, daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, poxa, eu quero morar no Prime. Isso aí faz com que o empreendimento se valorize, né? E seja um bom negócio para quem comprou para morar, para quem comprou para investir. Então, assim, é a satisfação do cliente final. Cara, esse universo da incorporação me fascina também, sabe? De vocês, em primeiro plano, vocês pegam espaços urbanos e acreditam naquilo ali, né? E fazem empreendimentos assim fantásticos. É lógico que, igual você falou, tem todo esse estudo, vocês fazem um estudo de viabilidade, né? Encontram parceiros, tem a questão do terrenista, não é tão simples assim, né? Quando a gente vê aquilo ali pronto ali, já começou há muitos anos atrás, né? Em 2022 você bateu a estaca, né? Mas antes disso, acho que pelo menos uns 2 aninhos atrás... Não, o ciclo é muito longo, né? Desde prospecção de terreno, formatação do projeto, pré-estudo, as aprovações, até você ter condição de iniciar o empreendimento e depois construir e entregar. Então, é um ciclo longo. A gente passa por mudança de governo, mudança de taxa de juro, né? Isso aí afeta os empreendimentos, afeta. Então, assim, você fica exposto muito tempo a muitos riscos, né? Mas, assim, é o que a gente se propôs a fazer, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de me dedicar a isso aí, eu gosto de estudar, eu gosto de visitar novos empreendimentos, saber de tendências, trazer as novidades. Então, André, você tem um perfil um pouquinho diferente de um engenheiro tradicional, aquele engenheiro obra, né? Aquele engenheiro que projeta, faz o projeto complementar e vai executar, né? Você é um gestor, né? Você hoje pode-se dizer assim que o seu perfil, né? Falando assim para a galera também que quer ingressar talvez nessa área, né, de empreendimento e tal,
tem uma questão também de perfil, né? Que não é só estar no operacional, até eu te perguntei, você teve tempos de projeto, você chegou a projetar, né? Ou realmente você foi já nessa área de empreendimento, de gestão, de organização, né? Então, acho que é lógico que o engenheiro, ele tem essa visão mais ampla num todo, né? Mas conta mais sobre os seus parceiros também, que compõem toda essa incorporação, né? Para isso tudo acontecer. Eu acho que assim, conhecer de execução de obra, eu acho que é obrigação, né? Então, estava até fazendo as contas e me formei em 2002. Então, nós estamos em 2026, então são 24 anos trabalhando como engenheiro, né? E, essencialmente, a gente pensa como engenheiro, trabalha como engenheiro. E, nesses 24 anos aí, a gente já fez obras bem significativas, obras complexas, né? Do ponto de vista de engenharia, organização, segurança do trabalho. Então, isso aí tudo vai te dando maturidade, repertório, para você ser um bom gestor, né? Aquela criança que quebra o brinquedo quando é pequeno para saber o que tem dentro, pode saber que ele tem um perfil de engenheiro, né? Então isso aí faz parte das premissas e vocações para ser engenheiro. E ao longo do tempo, acumulando essa experiência, é fundamental para você ser um bom gestor, para você poder ensinar, para você se atentar a alguns detalhes, né? Então hoje eu não fico diretamente ligado à produção, mas eu estou na obra todo dia, né? Então, e você sabe de todos os processos, né? Então a gente faz uma gestão ativa de tudo. E projetos que você perguntou, assim, eu não desenvolvo o projeto, eu não faço o projeto, né, fisicamente. Mas os projetos imobiliários eu faço a concepção deles, né? Então, eu tenho um parceiro de desenvolvimento de projeto de arquitetura em que a gente senta e eu passo para ele assim, a minha percepção, o que eu estou fazendo de leitura daquele terreno, e a gente começa a conversar e começa a fazer essa montagem, né? E um projeto ser um projeto de sucesso, a gente tem que estar cercado por bons profissionais. Então, a gente tem um projetista de estrutura, que é o nosso preferencial, de instalações. Instalações, ela tem uma complexidade muito grande e é o que vai dar o conforto depois para o usuário final. Instalações que é ar-condicionado, elétrica, hidráulica, né? Então, assim, são projetos que têm a sua complexidade e lá no final tem que ser muito simples. O cliente tem que abrir a torneira e tem que sair água quente, né? Então, assim, a gente tem todos esses projetistas dos projetos complementares, o que a gente tem de melhor disponível no mercado para compor esse staff para a gente dar suporte a fazer uma boa construção. Ô André, e assim, né, uma dor que as construtoras em geral, né? Mão de obra, você chegou. Cara, como que está sendo isso para vocês? Qual que é a sua visão, tá? Nos próximos, vamos falar aí, nos próximos 5 anos, no sentido da mão de obra, o que estamos hoje, o momento que está hoje, o que está por vir. O que você já tem um plano para sanar isso daí, ou talvez em questão de estruturas, no sentido de outros materiais, vocês estão agregando também para suprir um pouco desse buraco que a gente está vivendo hoje de mão de obra? Esse apagão da mão de obra que a gente está vendo, ele tem a sua complexidade que é devido a vários fatores, né? E a gente tem sofrido bastante também, e todas as pessoas que vão me visitar, a primeira coisa que eles perguntam é sobre a mão de obra, e é a mesma dor que ele chega lá. Então chega um empresário, um industrial, ele pergunta: André, estão conseguindo mão de obra? Como é que tá? E eu pergunto para ele e a resposta é a mesma. Então, nós temos dificuldade? Sim, temos dificuldade. A gente tem toda a mão de obra lá registrada, com treinamento. Nós temos uma técnica de segurança que fica o tempo todo na obra, fazendo treinamento, acompanhando, cuidando de EPI, cuidando de EPC. Então, a gente tem refeitório, tem água gelada, a gente tem protetor solar, tem sais para o pessoal se hidratar. Então, assim, a gente cuida da mão de obra da melhor forma possível. E ainda assim a gente tem dificuldade para contratar. Dificuldade em número e dificuldade
em qualidade. Então, assim, a gente espera que isso aí seja amenizado de alguma forma, por políticas sociais, seja como for, mas em paralelo, a construção civil, qual que é a resposta que ela tem que dar e pode dar? Mudar o patamar tecnológico, né? Então, algumas execuções, ou ela muda o patamar tecnológico, transforma, então, por exemplo, você fazer a construção do prédio em sistema pré-fabricado. Isso já é realidade? É. O prédio que a gente vai fazer lá em Assis, que é o prédio corporativo, ele vai ser 100% pré-fabricado. Então a gente já fez o projeto, já concebeu ele 100% pré-fabricado. É um ganho? É um ganho. Mas não é toda a obra que permite essa transformação, essa concepção. Então, assim, a construção civil muda o patamar tecnológico, evolui as ferramentas para facilitar, né? Os salários têm um impacto grande na construção, a mão de obra tem um impacto grande, mas a gente vê profissionais que hoje ganham muito bem dentro da construção civil. Então, assim, vai ser uma somatória de fatores. Então, com bons salários atrai mais gente para trabalhar. Você tem mudança de patamar tecnológico, que diminui a necessidade de mão de obra no canteiro. Sim. Não é que essa mão de obra não vai ser necessária, mas ela vai para o parque fabril. Então, fabrica e vem para a obra para fazer a montagem. E essa mudança nas políticas sociais para que a gente tenha mais gente disposta a trabalhar. Isso aí é uma realidade e é a nossa dor e a dor de todo mundo que emprega, né? Exato. Eu sou bem apto a isso, sabe? A agregar materiais tecnológicos. Eu gosto muito disso daí. Eu entendo que tem uma questão cultural também, né? Se a gente falar de moradia, o exemplo, hoje um sistema de construção que já é muito utilizado nos Estados Unidos, que é o steel frame e o wood frame, né? Então, assim, é um sistema já consolidado, assim, mais de 50 anos já. Lá aguenta furacão, aguenta neve. Cara, é um sistema que dá certo, né? Só que aqui no Brasil tem uma resistência cultural. Também eu entendo que nós tivemos alguns problemas, o quê? Profissionais que não eram capacitados começaram a pegar esse sistema e instalar do jeito que você pega lá um perfil, a placa é essa, você parafusa, o cara comprava o parafuso ali sei lá, pega na casa de ferragem, isso, né? Então, sem seguir regra, sem seguir norma, e acabou, de certa forma, estragando esse mercado, falando, isso aí trinca, isso aí cai. Mas por quê? Foram profissionais que não tiveram uma instrução e fizeram muita coisa errada, né? Mas, paralelo a isso, eu vejo que é uma solução. Que bom que você também tem essa visão de agregar tecnologia. Isso a gente pode abrir para estruturas pré-fabricadas, né? Que seja a parede modular, parede concretada, o pilar, que é o pré-fabricado, pilar concretado. Aí, para a gente falar em módulos, né, tem o sistema CIP, tem o sistema que é o steel frame, que é o tradicional, que é com a placa Glass Rock. Mas tudo isso daí, eu acho que de certa forma, nós construtores, nós que estamos nesse setor da construção, eu vejo que a gente tem sim que se especializar, né, olhar com carinho isso daí, porque não vai acabar, a gente não vai conseguir esse apagão que deu, a gente não quer dizer que esses profissionais vão ser substituídos, a gente vai precisar desse pessoal, mas a partir do momento que a gente começa a aliviar alguns processos da construção, eu acredito que vai se equilibrando, sabe? Hoje, para fachadas de alto padrão, né, só para encerrar um pouquinho, a fachada de alto padrão tem muito balanço, tem muita pérgola, garagens suspensas. Isso tudo requer uma carga, uma estrutura muito pesada. Então, o steel frame, aqui, eu falo pela nossa realidade aqui em Paranavaí mesmo, tem empresas aqui que estão fazendo um trabalho fantástico, trabalhando com estruturas do steel frame, com placas da Glass Rock, fazendo todos os processos pelas NBR, tudo certinho.
Cara, já tem 4, 5 anos, 6 anos, está intacto, está perfeito. Só que assim, são profissionais que se preocuparam, se capacitaram e têm um selo de certificação de... eu tô falando isso porque muito gesseiro quer fazer esse tipo de trabalho, sabe? O cara coloca uma instalação interna, parede, faz divisória, mas ele acha que o externo, o steel frame é a mesma coisa que você fazer um drywall. E é diferente, são montantes diferentes, estrutura diferente, o comportamento da estrutura é totalmente diferente. E eu vejo que isso facilita, porque vou dar um exemplo dessa casa aqui de alto padrão, que foi feito todo o corpo dela externo, foi feito todo em alvenaria, a parte reta, sem balanço, beiral, nada. O que tinha de balanço e beirais foi feito no steel, então acelerou muito a obra, o custo também, ela empatou ali, não onerou. A obra saiu legal, a parte complexa que era alto para os pedreiros falaram assim, cara, graças a Deus que chegou esse material aí, porque olha a altura para a gente ficar ali rebocando, requadrando. Então, eu acho interessante a gente ter essa concepção e ver que isso está mais próximo do que nunca. Isso é necessário, né, Bruno? Os projetos estão ficando cada vez mais arrojados, vãos maiores, né? E você tem que lançar mão de composição de materiais. Então, o concreto armado ele tem uma vocação, ele tem uma funcionalidade. Mas tem hora que você tem que juntar com a estrutura metálica para poder ser execuível, né? Aliviar cargas, ser uma estrutura mais leve. Só que isso exige especialização, profissionalismo e especialização. Então, o que a gente vê no mercado da construção civil é que as empresas que se especializarem nessas soluções, elas vão prosperar e vão ter um mercado abundante aí pela frente. O que não dá para ficar improvisando, isso aí realmente vai gerar patologia, vai gerar problemas sérios a médio e longo prazo. E para a gente encerrar, né, como ter acesso aos seus empreendimentos para, né, quem tem interesse, quer ir lá, quer conhecer o espaço, o que faz? Não, a forma de comunicação com a gente é muito simples e muito direta, né? Depois o Ronaldo coloca no rodapé ali os caracteres, né? É assim que fala, não é? Coloca a legenda? Coloca a legenda. Então assim, a gente tem um Instagram do empreendimento, que é o Prime Residência Paranavaí, que tem bastante material se a pessoa quiser ter um primeiro contato para entender um pouquinho o que é o empreendimento. Tem o Instagram da AMZ8 Empreendimentos, que aí mostra um pouco do que a gente está fazendo, tanto aqui em Paranavaí quanto no interior de São Paulo, para conhecer um pouquinho mais. Nas redes sociais tem o meu contato direto, se a pessoa quiser fazer uma visita ao Prime, quiser conhecer o empreendimento, quiser conhecer o apartamento, quiser ter o contato com o que a gente está fazendo aqui, saber um pouco mais, por exemplo, eu ouvi falar que vocês vão fazer um projeto de estúdios aqui, quer ir lá, quer bater um papo, quer saber de antemão como é que vai ser o projeto, a gente tem imagens, tem material para a gente tá mostrando e tá divulgando. Então, eu deixo as pessoas bem à vontade, tem meu contato direto, entra em contato, a gente bate um papo, conhece a obra e... Legal. Sem burocracia. Sem enrolação, rápido. Cara, e assim, pegando um pouquinho do gancho, né, para quem também quer saber um pouquinho mais do nosso trabalho, quer conhecer um pouquinho mais dessas etapas, o que a gente conversou, de aonde você está, qual a sua realidade hoje em questão de realizar o seu sonho, no sentido de recurso, né, para esse seu sonho. Então a gente está à disposição, né? Vamos deixar o Ronaldo, deixa na legenda aí o nosso Instagram, o telefone, entra em contato, quiser tomar um café com a gente, vamos lá, vamos explicar. Se você já tem um projeto hoje em andamento, não tem problema, a gente pode estar analisando, fazendo um estudo de viabilidade em cima desse projeto existente. Não tem um projeto, nós fazemos toda a operação, né, desde de encontrar o terreno apropriado, né, que é uma coisa que muitas vezes que a gente tinha comentado do que a gente está pagando o terreno, mas chega muitas pessoas também, André, que não tem nada, não tem terreno, não tem nada e chega com alguns medos, né? Então a gente faz toda essa assessoria, toda essa orientação. Você quer morar onde, né? E a orientação assertiva, no sentido de quando a gente fala de financiamento, a gente tem que ajustar, calibrar a área quadrada, o terreno ideal, porque tem a questão da avaliação do terreno, porque às vezes o dono lá quer um valor, só que esse bairro seu aqui, seu Zé,
esse terreno aqui, ele no máximo é 90 mil. Não vale 120, vai bater lá, vai voltar para 90. Então, a gente dá essa assessoria até para tranquilizar a família e o processo, ele não termina só quando vai lá e assina, né? A nossa assessoria vai até a entrega das chaves, até no final. Até porque a última parcela, a gente tem que recolher ou tirar o habite da casa para poder fazer a quitação. Para fazer a quitação. Então, assim, nós temos que fazer todo esse roteiro. A casa é 6 meses, é 8 meses, nós fazemos todo. Tem a questão das avaliações, as medições que são mensais, são o mínimo, o máximo é 8 etapas. Então, assim, cada etapa tem medição, tem fotografia, a gente deu etapa X para liberar 30%, 20%. 30% é o avaliador da Caixa. O avaliador da Caixa ele vai com 30%, ele vai com 80%, 85%. Então, 5%, 10%, 40%, 55%, 60% é o responsável técnico da obra, quem está regendo a obra, ou quem assinou o RT que foi para a prefeitura, é ele que faz esse levantamento. Então, gente, é isso e obrigado, André, pelo esse bate-papo, por ter aberto aqui os seus empreendimentos, os seus sonhos, suas metas, né? É um prazer estar aqui hoje com você. Legal. Valeu. Fechou, valeu. Obrigado.